capítulo 32. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Santo, santo é o nome do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo de número 32. Podemos ler, igreja? Amém. Amém? Glória a Deus. Então, o varão procurando, vou esperar o varão procurar. Já encontrou, paz? Oh, glória. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava decidido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam consigo: por que viriam os reis da Síria e encontrariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro que estava quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudo em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Amém. Se fecha os teus olhos, quem está falando isso? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Está fraco, você não sabe, não. Senhor Jesus. Fala conosco através da tua palavra. Amém. Isso. Pode assentar e bater palmas da glória para Ele. Ele está presente aqui no nosso meio. Glorifique e exalte o santo nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos reunidos aqui. Daqui a poucos minutos nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. A Santa Ceia mensal é o culto mais do que especial, amém? Porque aqui nós declaramos a nossa fidelidade ao nosso Salvador. É aqui que nós declaramos a maior fidelidade para com o nosso Redentor. E a fidelidade, meus irmãos e minhas irmãs, quem está ouvindo, diga glória a Deus. A fidelidade, ela tem que fazer parte da vida do cristão. O cristão, em todo o tempo da sua jornada, em todo o tempo, meus irmãos, varões valorosos, na sua caminhada, do dia até o dia que você descer, você precisa ser fiel a Deus. As minhas irmãs, da mesma forma, aconteça o que acontecer, minhas irmãs, passa o que passar, você precisa, eu preciso, nós precisamos manter a nossa fidelidade para com o nosso Senhor. Sem a fidelidade, nós somos vencidos. Se nós não formos fiel a Deus, nós somos vencidos pelos problemas, nós somos vencidos pelo pecado. Se nós não formos fiel a Deus em todo momento, em toda circunstância, entrando e saindo, se tu não for fiel, se eu não for fiel, se eu não guardar a fidelidade, eu sou vencido pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelo adversário. E é sobre fidelidade que vence que nós vamos falar aqui nessa noite. Para você suportar este mundo, aguardar a volta de Cristo, todos os dias, alguém diz que Jesus está voltando, e é verdade, mas para permanecer, para aguardar a volta de Cristo,
nós temos que enfrentar muitas dificuldades. É assim ou não é? O cristão verdadeiro, enquanto ele aguarda a volta de Cristo, ele passa por muitas situações diárias, ele passa por muitas batalhas mensais. Olha, irmão, só você e Deus sabe as batalhas que você enfrentou esse mês para estar aqui hoje. Só você e Deus sabe as pelejas que você enfrentou para estar aqui nesta noite. Sabe o que manteve você? A tua fidelidade, o teu compromisso, a tua fidelidade para com Deus é que está mantendo a vida. Ezequias foi um dos reis de Israel e Judá. E quando ele tinha 25 anos de idade, o pai dele veio a óbito, ele morreu e ele foi empossado no trono. Imediatamente, com 25 anos de idade, aquele jovem olhou para a trajetória do pai dele, que foi o rei que antecedeu ele, e percebeu que o pai dele não foi tão fiel para com Deus. O pai dele teve um reinado meio conturbado, porque não foi fiel a Deus. No reinado do pai de Ezequias, preste atenção, o templo de Israel estava fechado, as portas da casa do Senhor estavam trancadas. Os historiadores dizem que havia até mato crescendo em volta do templo, os utensílios não eram mais usados, os sacerdotes, os levitas, estavam cada um para o seu lado, não havia culto ao Senhor, não havia Páscoa. O povo de Israel, no reinado do pai de Ezequias, estava completamente distante do Senhor. O pai de Ezequias não foi fiel a Deus, mas Ezequias tomou uma decisão, e essa decisão o ajudou e o acompanhou durante toda a sua vida. No momento em que ele sentou no trono, ele tomou a decisão de ser fiel a Deus e ser fiel até a morte. Ele não queria ser como o pai dele, ele não queria que o reinado dele fosse como o do pai dele, ele queria algo diferente, ele queria uma vida diferente. Ezequias sabia que sem Deus na peleja o homem perde, sem Deus na batalha, sem Deus na sua vida, você e eu nós perdemos. Nós precisamos de Deus para lutar conosco nas nossas batalhas. A primeira coisa que Ezequias mandou fazer: vai lá e abre o templo. Abre o templo que está fechado. E a primeira coisa que Deus fala para nós aqui nessa noite: o templo do Senhor não pode estar fechado. Quem está entendendo a mensagem da glória de Deus? O seu coração não pode estar fechado para o Senhor. A casa de Deus, irmão, é a igreja, mas o templo de Deus é você. Você não pode fechar as portas da tua vida para o Senhor. Para você, aleluia, e para o Senhor, as portas da nossa vida têm que estar sempre abertas. Você não pode fechar, você não pode trancar. Ele tem que ter liberdade, ele tem que entrar e sair da tua vida. Depois que abriu as portas do templo, ele falou assim: agora limpa o templo. Aleluia. Quando a gente abre o coração para Jesus entrar na nossa vida, primeiro tem que haver uma limpeza. Primeiro tem que haver uma mudança. Você imagina um templo fechado, a poeira que fica? Eu tenho certeza que as irmãs aqui, né, pastor Abraão, passam uma semana sem limpar a igreja, né, irmão? Se passar uma semana é muito, não é lá. Tem que limpar um dia sim, um dia não, porque acumula sujeira, acumula poeira, é ou não é, minhas irmãs? O templo estava fechado e ainda estava sujo. Então ele decidiu, através da fidelidade, retomar, aleluia, os cultos ao Senhor. Precisamos retomar a adoração ao nosso Deus. Mas antes de adorar, tem que abrir, tem que limpar, tem que mudar, tem que trabalhar. Porque depois que abre, depois que limpa, aí está pronto para adorar a Ele. Aí está pronto para glorificar a Ele. O que acontece com muitas pessoas nos dias de hoje, comigo, com você, com todo mundo, é que por alguns momentos da nossa vida, nós queremos ser igual o rei, pai de Ezequias. O templo está lá, os utensílios estão lá,
mas ninguém usa, ninguém cultua. É a mesma coisa de dar uma casca na igreja. Será que você toma Santa Ceia de aparência, meu irmão? Será que eu estou pregando para alguém que você cultua, você é obreiro só de aparência para os outros ver? Será que o templo está lá só para inglês ver? Quem está compreendendo a mensagem? Diga glória a Deus. O templo está lá, o templo é você. Não pode ficar fechado, não pode faltar a adoração da tua vida. Tem que haver limpeza, tem que haver mudança. Tira tudo que é imundícia para fora e restabeleça o culto a Deus. Ele foi fiel, abriu, limpou, estabeleceu o culto. E depois que eles estavam numa boa, uma bênção, porque é assim que acontece com a gente. Aí veio o adversário, aí veio o inimigo, porque o inimigo quer ver o templo fechado, o inimigo quer ver o templo sujo, o inimigo quer acabar com a adoração. Ele não quer que você adore, irmão. Ele não quer que você limpa nem purifica. Ele quer que você feche as portas para Jesus entrar. Mas Jesus quer o contrário. Jesus que quer que você tenha. Ele quer ter liberdade na sua vida. Aleluia. Ele quer purificar, ele quer mudar. Glória a Deus. Porque, irmão, existe limpeza, existe purificação. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Se o meu filho precisar de uma limpeza, eu posso pegar uma bucha, um sabão e lavar ele por fora. Quem está entendendo? Eu posso dar 10 banhos nele para ele não ficar sujo. Mas por dentro é só Deus que lava. Por dentro é só o Espírito Santo de Deus que lava. E tem muita coisa que está dentro de nós que é da carne, que é mortal, que precisa ser limpo, precisa ser tirado. É o orgulho, é a vaidade, é a mentira, é o engano, é tanta coisa que tem na vida do homem e da mulher que tem que ser lavado e só pode ser limpado por dentro. E para ser limpo, tem que abrir as portas do coração. Para ser limpo, tem que abrir as portas do tempo para ele entrar. Glória a Deus, aleluia. Poderoso. Essa palavra é para todos nós, porque sempre quando nós caminhamos no caminho certo, o adversário vem. E a Bíblia diz que Senaqueribe ele veio, mas ele veio como uma máquina, sabe, irmãos? Um exército gigantesco. Hoje a gente não pode expressar os números, eu não sei. Era muito, mais de 180 mil homens. E eles vieram lambendo, na forma de expressão de falar, todos os países vizinhos ali, irmãos. Todos os povos que tinham ali, todos os deuses que tinham ali, foram arrasados. Senaqueribe e o seu exército da Síria estava atacando, escravizando, roubando, matando, levando prisioneiros, e ninguém podia resistir. Só que quando ele chegou em Israel, quando ele chegou em Judá, o rei Ezequias estava lá. E ele estava lá e não estava sozinho, porque a confiança dele, a fidelidade dele estava no Deus Todo-Poderoso. Ele não tinha um grande exército, mas ele tinha um Deus Todo-Poderoso e ele podia confiar. Ele abaixava e dele, aleluia! Você pode ser pequeno na terra, mas se você for fiel a Deus, Deus está contigo. Você pode ser pequeno dentro da sua família, você pode ser pequeno no local que você trabalha, você pode ser pequeno até aqui dentro da igreja, mas se Deus for fiel a ti, se tu for fiel a Ele, você tem alguém do teu lado para pelejar. E Ezequias, quando viu aquele exército vindo marchando, ele não ficou com medo. Pelo contrário, ele reuniu com seus príncipes, com os homens sábios e disse: e agora, o que nós vamos fazer? Vamos tomar conselho. E um foi dando conselho para o outro, e a Bíblia diz que na multidão de conselho a gente faz a guerra. Quem já viu esse versículo? Irmãos, eu vejo muitos crentes aí, até eu mesmo às vezes, querendo pelejar sem pegar conselho do Senhor. Eu vejo muita gente, eu me incluo no meio, tem crente lutando batalhas que não era para ele lutar.
Tem gente lutando de forma errada, porque simplesmente foi para o campo de batalha e não pediu conselho para Deus, não pediu orientação para Deus, está fazendo as coisas da própria ideia, da própria cabeça. Se nós somos fiel a Deus, se Deus está do nosso lado, por que não pedir conselho para Ele? Glória a Deus! E ali na multidão de conselhos, eles decidiram tampar as fontes de água que havia ali naquele terreno. Por quê? Porque se um exército vem e encontra água no lugar deserto, aquele exército fica ali bebendo aquela água ali, vivendo muito tempo ali. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou colocar aqui um raio-x espiritual. Na nossa vida funciona do mesmo jeito. Se você deixar as fontes de água para Satanás beber, ele vai ficar bebendo lá e não vai sair. Você vai engordar ele, você vai fazer ele crescer. Então, primeiro, antes de entrar no campo de batalha, tampe as fontes de água que está na tua vida. Não deixe o teu inimigo ficar se alimentando da tua vida. Tampa, conserta os muros, tampa as rachaduras, tampa as fechaduras. Não deixa brecha para ele, porque se ele encostar e ficar bebendo, ele fica lá muito tempo. Se tem alguma coisa na sua vida, na minha vida, no meu dia a dia, que eu vejo uma fonte que o diabo está ali, ó, qualquer área, irmão, vai lá e tampa. Tampa. Porque se você não tampar essas fontes, você pode tomar Santa Ceia o ano inteiro, pode cantar no coral o mês inteiro. Se não tampar as fontes, o diabo não sai dali. O inimigo não sai. Ah, mas é isso. Não sai. Ele fica ali bebendo. Porque a fonte está ali. Está aberta para ele. Ele vai falar assim, é aqui que eu vou acampar. Aqui tem fonte. Nessa noite Deus está dizendo para você, durante o mês inteiro que você está pelejando para participar da ceia, comece a analisar as fontes que está aberta na sua vida. Comece a analisar, aleluia, como que está a situação. E não dê brecha para o inimigo. Não dê oportunidade para ele. Mata ele de sede. Mata ele de fome. Não deixe ele achar ocasião na tua vida. Porque Deus está tampou as fontes. Mandou consertar as rachaduras no muro. E ainda colocou outro muro por dentro. E fez torre. 3 coisas que nós temos que fazer: fechar as brechas. Se for possível, se você já tem um muro de oração, um muro de jejum na tua vida, faz outro atrás desse. Aleluia. Coloca a torre de vigilância para você ver o perigo longe. O cristão ele tem que andar na torre da vigilância. Por quê? Porque o adversário está aí, ó, rugindo como um leão, bramando, mas está bravo, procurando o quê? Alguém para tragar, alguém para despedaçar. Ele está procurando pessoas desapercebidas. Ele está procurando pessoas que não tampam as brechas, que não faz um muro, que não protege a sua vida, que está vivendo aí no oba-oba. Protege a sua vida espiritual. Aleluia! Aqui nós não estamos disputando quem ora mais, quem jejum, não é isso não. Proteja a sua vida espiritual. Não deixe o inimigo entrar, não deixe o ladrão entrar. Você já sabe o que o ladrão faz. Não deixa, pelo contrário, reforça as suas forças, reforça os seus muros, fica na torre da vigilância, porque o rei está voltando, o rei está chegando, ele está vindo. Ele virou para o soldado e falou assim: vamos fazer arma, escudo, espada, vamos nos preparar para a guerra. Ah, mas aquele exército é muito grande. Sempre foi assim, ó. Na vida do cristão, olha, eu vou dizer uma coisa: as nossas batalhas, ela sempre é desigual. Quem está entendendo, diga amém. Parece que o adversário, o Davi era de um tamanho, o Golias era de outro. Às vezes tem um exército na vida, o outro. Tem uma passagem na Bíblia que teve um homem chamado Zerau Ben Shilpi. Ele reuniu um exército de 1 milhão de homens.
para lutar contra o rei. Então a batalha do cristão parece ser sempre desigual. E se você for olhar para o tamanho das dificuldades, você não avança. Você não pode olhar para o tamanho da dificuldade. Você tem que olhar para a sua fidelidade. A sua fidelidade está grande? O gigante pode ser grande, mas a sua fidelidade é maior. Você é fiel a Deus grande, sua fidelidade é grande. O exército pode ser grande de problema. Confie no Senhor, seja fiel a Ele, porque Ele vai dar a solução para você. E aí o Senaqueribe mandou um mensageiro e ficou no pé do muro assim, porque o muro era alto. É melhor vocês abrirem o portão. E é isso que o diabo quer fazer. O diabo quer que você se entregue. Mas se você chegou aqui hoje, você não vai se entregar. Glória a Deus. Esse corpo e esse sangue vai te fortalecer. Amém. Glória a Deus. Tem gente que o diabo está batendo na porta dizendo: abra, deixa eu entrar, você não tem chance. E tem gente que está num fiozinho para entregar. E ele foi falando, ele falou coisas aqui que você tem que ler na Bíblia. Eu não posso falar aqui que é nojento. E ele ameaçou de todo jeito. Quem está entendendo, diga amém. E ele falou assim: vocês vão ficar sem água, vocês vão ter que beber a própria urina. Vocês têm ideia do nível de conversa? Porque ele estava grande, ele estava inchado. E ele falou assim: olha, nós passamos lá em tal cidade e acabamos com eles. Lá no tal país, o Deus deles, nós tacamos fogo no Deus deles. O outro Deus, ele foi falando na lista de países, ou cidades, ou povos, e deuses que eles foram destruindo. E Ezequias só ouvindo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E quando ele falou assim: abra o portão, porque o seu Deus não é de nada. O seu Deus não vai te salvar, porque os outros deuses não puderam salvar aqueles povos. Ezequias chorou e falou assim: eu vou lá no templo, eu vou orar. O templo estava aberto, né, Abraão? E ele tinha pedido para abrir. É ou não é? Imagina você num tempo de aperto e o templo está fechado. Para onde você vai? Por isso que é importante você abrir o templo. Por isso que é importante você restabelecer o culto ao Senhor. Porque no momento de angústia, no momento de dificuldade, é para o templo que a gente corre. É para a casa do Senhor que a gente tem que ir. Ele dobrou o joelho e falou: Senhor, verdadeiramente os outros povos não puderam resistir. Verdadeiramente os deuses deles não puderam fazer nada porque não são deuses. Mas o Senhor é diferente. Glória a Deus. Senhor, eu tenho sido fiel a Ti. E eu estou aqui clamando. O Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida do profeta Isaías, que também estava preso lá, cercado. Porque a intenção daquele exército era tomar conta. Era entrar e destruir, escravizar, roubar, fazer o que quisesse. E a intenção do inimigo das nossas almas não é diferente. A intenção do inimigo não mudou. Ele quer entrar e quando ele entra, ele destrói tudo. Destrói casamento, destrói saúde. Eu não vou ficar aqui dando ponto para ele não, porque ele é derrotado. Quem está entendendo, diga amém. Eu só sei que quando você abre o templo do teu coração para Jesus entrar, Jesus restaura casamento, Jesus restaura saúde, Jesus restaura todas as áreas da nossa vida, porque Ele veio para dar vida e vida em abundância. Pode aplaudir o Senhor, porque quando Ezequias percebeu que os soldados começaram a ficar com medo, ele virou e disse: não, vou ler. Posso ler? Sim ou não? Sim. Sede fortes e corajosos. Duas características que o cristão tem que ter nos dias de hoje. Você tem que ser forte e corajoso. Porque senão ninguém permanece. O Evangelho é maravilhoso, mas tem muitos espinhos nessa rosa. Tem ou não tem? Tem que ser forte e corajoso. Não temais, nem vos assusteis.
nem por causa da multidão que está com ele, porque há um conosco e é maior. Olha aí, no mundo aí tem uma multidão de problemas, mas a solução é uma só. Glória a Deus. Lá fora tem muitos, mas Deus é um só. Glória a Deus. E ele diz assim: com ele está o braço de carne, mas conosco está a mão do Senhor. Conosco está o Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, que nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Você não vai perder essa batalha. Sabe por quê? Porque Deus nunca perdeu. Amém. E porque Ele está com vocês. Eu sei que está difícil, parece desigual, mas você vai receber um renovo aqui nessa ceia. Você vai receber coragem aqui, porque Jesus foi forte. Jesus foi corajoso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você acha que ele não foi forte, não teve coragem para arrastar aquela cruz? Você acha que ele não teve que ter força, coragem para apanhar e moer? Ele moeu daquele jeito? Nossa, ele foi corajoso. E aqui está, diante de nós. O rei Ezequias falou: não se preocupe, porque Deus vai dar. E para finalizar, à meia-noite, Deus enviou um anjo. Quantos anjos? Não foi 10, não? Foi só um. Só um. Esse é o resultado da fidelidade. E eu ainda fico pensando, meu irmão, como tem gente que não quer ser fiel a Deus. Como tem pessoa, irmão, que não quer exercer fidelidade. E aí, quando está nos momentos de aperto, meu Deus do céu, o templo está fechado, não dá lugar para Deus, aí vai fazer falta. O crente sendo fiel a Deus, ele já chora. Chora ou não chora, meus irmãos? Esse aqui sendo fiel, ele foi lá no templo e chorou. Glória a Deus. O anjo do Senhor arrasou com aquele exército. Eles foram embora envergonhados. Os que sobrou eram tantos mortos que não se podia, meu Deus do céu, fazer urna para poder enterrar eles. Envergonhados foram embora aquele exército tão grande, aquele exército tão gigantesco. E exatamente assim, irmão, só para finalizar, exatamente assim que eu desejo que o diabo saia de perto de nós, envergonhado. Exatamente assim, o desejo da minha alma é que ele seja envergonhado, envergonhado.